ver o capítulo e o versículo onde nós estamos fazendo a nossa campanha. Todos encontraram Josué capítulo 6, versículo 12. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodearei a cidade, cercando a cidade uma vez, assim farei por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodearei a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. Será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo por vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Podeis assim. Eu quero pedir aos irmãos que coloquem seu celular no silencioso, por favor, em nome de Jesus. Tá? Glória a Deus. Quantas pessoas que estavam quarta-feira passada, levanta a sua mão, só os que estavam quarta-feira passada. Glória a Deus. Amém? Irmãos, derrubando as muralhas, olhe para cá. Veja bem, para derrubar muro precisa de ferramentas, precisa. Bem, eu quero a atenção da igreja. Ninguém conversa com o seu vizinho de banco. Eu quero que os jovens, os adolescentes, tá? Todos, quero que vocês fiquem focados no culto aqui da igreja ao voltar da igreja. Tá? Ninguém brincando, ninguém conversando. Olhe, senão você não vai entender o que Deus tem para você aqui nessa noite. Amém? Então, para derrubar muro, precisa de ferramentas. Amém? Qual foi a primeira ferramenta que nós pegamos quarta-feira passada? Alguém decorou, memorizou? E qual foi a primeira ferramenta que nós pegamos para derrubar? Ou seja, qual é o muro que você quer derrubar hoje? Amém? Muito bem, então a primeira ferramenta que pegamos foi o quê? Muito bem, então para derrubar muro, tem que ter disposição, tem que estar na brecha. Eu não vou ficar repetindo o que eu falei quarta-feira passada, porque a gente vai entrar para a segunda lição, que é a segunda ferramenta nossa. Amém, igreja? Amém? Todos estão preparados? Daqui a pouco nós vamos começar então a andar em volta das nossas muralhas. Pergunta a pessoa que está ao seu lado: qual a muralha que você vai derrubar hoje? Pergunta ela: qual a muralha que você vai derrubar hoje? Qual a muralha que você vai derrubar hoje? Irmão, mas quarta-feira, o que teve de gente que pegou essa ferramenta, tem gente que chegou aqui, não estava dando conta nem de abrir a boca, saiu daqui gritando e saltando de alegria. Hoje não vai ser diferente. Amém, igreja? Põe por gentileza a segunda lição. Põe. Primeiro nós falamos quarta-feira. Quero toda a igreja lendo aqui, irmãos. Toda a igreja lendo, por favor. Vamos lá. Primeiro esse lado aqui, depois do outro lado ali. Vamos dar só essa área aqui. 1, 2, 3. Muito bem. Diga agora. 1, 2, 3. Glória a Deus. Amém? Põe por gentileza. Espera só um momento. A segunda lição: para conquistar, tem que ser capacitado por Deus. Amém? Eu quero dizer uma coisa para todos vocês aqui presentes: se é o homem que está te capacitando, sai fora dele. Viu? Se tem alguém que está te capacitando, sai fora dele. Porque quem capacita o homem e a mulher, diga comigo, é Deus. Mais forte é Deus. Talvez você está tendo um êxito lá no seu trabalho, não é porque você é bom.
Não é porque você é um bonitão, uma bonitona. É porque Deus está te capacitando e Deus é que está te honrando. Amém, igreja? É Deus que está te capacitando, é Deus que está te honrando. Glória a Deus. Irmãos, eu conheço alguns personagens da Bíblia que sabia nem conversar, irmão. E chegava a determinados lugares, amados e queridos irmãos, dava show. Sabe por quê? Porque quando Deus capacita, meu irmão, a diferença é muito grande. Glória a Deus. Vira para a pessoa que está falando que olha, Deus vai te capacitar. Ah, pastor, mas eu não sou capaz, eu sou tão simples e humilde. Olha, eu não sei nem falar, pois Deus vai te capacitar. Põe por gentileza para mim Josué 1, capítulo 1, versículo 5. Toda a igreja preste atenção, amado. Então, em primeiro lugar, para derrubar muro, precisa de ter disposição. Segundo lugar, para conquistar, tem que ser capacitado por Deus. Então, toda a igreja, agora as duas aulas, vamos ler Josué, capítulo 1, versículo 5, bem forte. Vai, 1, 2, 3. Emanai, te odecanta lá, mas su decanta lá, na série, eu decanta lá, na. Aleluia, irmãos. Aleluia, igreja. Ei. Deus olhou para o Josué e era um moço disposto. Deus olha, aleluia. Eu falei isso quarta-feira passada, irmão. Você não encontra, você não encontra ninguém dizendo lá no livro de Josué, antes de Moisés morrer, Josué serve do Deus vivo. Você não encontra antes de Josué morrer. Enquanto Josué estava vivo, nós só encontramos assim: Josué, servo de Moisés. Depois que o Moisés morre, nós encontramos então Josué, servo do Deus vivo. Sabe por quê? Porque tem pessoas que acham que a capacitação é de um dia para uma noite, ou de uma noite para um dia, jovem. E não é. Você sabe quantos anos? Olha para cá. Você sabe quantos anos durou o curso de capacitação de Josué? Nós precisamos aprender isso. 40 anos Josué coladinho em Moisés, irmão. Coladinho em Moisés. Eu quero dar uma orientação a todos vocês que se encontram aqui. Você é evangélico e você não é evangélico. Nesta noite, através do Espírito Santo de Deus. Porque Deus me ungiu para abençoar a sua vida. Ei, em nome de Jesus, aproxima de pessoas boas. Aproxima de pessoas que você olha para elas e elas têm a unção de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Que você olha para elas e vê Deus na vida delas. Faça como Josué. Fique coladinho ao lado dessas pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Pega o exemplo de quem está dando um bom testemunho, irmão. Eu achei muito lindo. Eu conversava com uma jovem, Limoeira, e ela dizia para mim: olha, pastor, olha, sabe por que eu mudei? Sabe por quê? Que eu fui assim embora. Porque tem uma pessoa lá na minha igreja, que é um exemplo, e eu agora estou coladinho nele. Glória a Deus. Aí Deus aparece e disse: Josué, olha, irmão, olha para cá. Deus disse: Josué, ninguém. Glória a Deus. Shemanaio. E era muita gente lá, viu, Márcio? Era todo o povo de Israel. E Deus disse: ninguém vai te resistir. Irmão, 40 anos. E muitas das vezes a gente tem pessoa que nem
Não pode subir em cima de uma gilete que já quer expulsar. Não é verdade? Se vocês forem estudar todo o capítulo de Josué, vocês vão entender que, bom, havia muitos ciúmes lá na congregação, havia muitas brigas nas congregações, havia muitas discussões lá na congregação. Mas Josué, ele era diferente lá, ele fazia diferença lá. Vira para a pessoa da sua vida e diga assim: é isso que Deus quer na sua vida. Fala para a pessoa aí. É isso que Deus quer na sua vida. Seja diferente. Seja diferente, mas... Mesmo que alguém a discute, mesmo que alguém a tenha inveja, mesmo que alguém está levantando contra alguém, querendo colocar você contra também, irmãos, mas você começa a dizer: não, eu sou diferente. Aí então ninguém vai te resistir. Glória a Deus. Amém, igreja? Então, para conquistar tem que ser o quê? Capacidade. Ninguém te poderá te resistir. Uma coisa interessante lá, irmãos, olha a revelação do Espírito Santo. E Deus disse: Josué, não é só hoje não, viu? Não é só hoje que as pessoas não vão te resistir não. Olha, é todos os dias da sua vida, assim como eu fui com Moisés. É assim que está escrito lá? Assim como eu fui com Moisés, eu serei, não te deixarei nem. Você sabe o que Deus está dizendo aqui, irmão? Ei, você pode sentir isso que eu estou sentindo aqui? Deus está dizendo: Josué, onde você for, eu estou contigo. Aonde você entrar, Josué, eu entro contigo. Se você entrar dentro do seu carro, eu entro contigo. Se for visitar, eu visito contigo. Eu sou contigo. Aleluia, não te deixarei, nem te desampararei. Sabe por quê? Porque para onde Deus estava enviando Josué, meu irmão, não era moleza não, irmão. Não era moleza. Você pode ver que lá no capítulo 1, Deus disse: Josué, anima-te, esforça-te e tem modo, Josué. Pega a minha palavra, Josué, medita nela dia e noite, para tudo que você for fazer te suceda bem, para que você seja abençoado, Josué. Aleluia. Quem quer derrubar a muralha aqui? Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Amém? E hoje você já leu pelo menos um versículo da Bíblia? Se não leu, comece a ler, porque Deus quer capacitar você. Irmão, em nome de Jesus, irmão, não passa um dia sem você ler pelo menos um versículo da Bíblia, das Escrituras Sagradas, porque você precisa alimentar sua alma, a sua alma. Todos os dias nós alimentamos nosso corpo físico e precisamos alimentar nossa alma, porque se você não alimentar sua alma, você vai morrer espiritualmente falando. Jesus disse em Mateus 4,4: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do meu Pai. Quando a Bíblia fechada é um livro, quando abrimos ela, é a boca de Deus falando conosco. Você tem se alimentado hoje? Você tem de manhã levantado, tomado o café da manhã, que é a palavra de Deus? Você tem na hora do almoço, você tem almoçado a palavra de Deus, tem merendado a palavra de Deus, tem jantado a palavra de Deus? Faça esse propósito, meu irmão, e a sua vida vai mudar, a sua família vai mudar. Faça esse propósito. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Comigo já aconteceu isso. Muitas vezes nós bebemos remédio para dormir porque não conseguimos dormir, não é verdade? Vou ter que tomar um remédio para dormir porque eu não consigo dormir. Estou com depressão, com opressão, insônia mesmo que fala, insônia, estou com insônia, aí vai lá, pega o Rivotril, pega um outro remédio. Mas você quer ver?
meu irmão, te dá um sono gostoso. Antes de dormir, pega a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, começa a ler a palavra. Ei, mas vai vir um sono. Ei, capaz que você não vai ler nem olha assim, lê uns 5 versículos, é muito, mas vai vir um sono tão gostoso. Faz o teste, irmãos. Dá comida à sua alma. Glória a Deus. Deus quer capacitar você. Eu quero, irmãos, quero mostrar um texto, está lá em Lucas, para vocês, onde Jesus manda os discípulos ficar lá em Jerusalém, para deixar para sair de lá depois que tiver capacitado. Põe por gentileza Lucas lá, por favor. Capítulo 24, verso 49. 24, 49, está lá? Vamos ler aqui toda a igreja. Toda a igreja, na 1, 2, 3. Muito bem, Jesus disse: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Olha, vocês vão para lá. Depois que vocês estiverem capacitados, segundo os estudiosos da palavra de Deus, se 500 pessoas foram para lá, 500 pessoas. Vocês sabem quantas pessoas tiveram a paciência de ficar lá para ser capacitado? 120 pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. 500 menos 120 vai dar o quê? 380? É 380? Glória a Deus. Irmãos, põe por gentileza para mim Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, versículo 4 até o 9. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sempre isso acontece nas igrejas evangélicas, principalmente quando vem a distribuição dos cargos da igreja. A maioria das pessoas, pastor, eu não como, pastor, mas eu não dá para outra, não é? Eu achava que era só aqui na igreja de Casa para Cristo, mas com todos os pastores que eu converso em todas as igrejas evangélicas. Jeremias capítulo 1, versículo 4. Então vamos ler, toda a igreja na 1, 2, 3. Versículo 5, 1, 2, 3. Para aí, por gentileza, volta lá no versículo 5. Olha para cá. Quero dizer para todos vocês que se encontram aqui dentro do templo. Eu falei isso quarta-feira passada, lá no livro de João, capítulo 15 e 16. Onde Jesus disse que não foi vocês que escolheu Jesus, mas foi Jesus que escolheu vocês. E nesta noite, Deus está dizendo para cada um de vocês: isso aqui é motivo de você sair daqui feliz, alegre, mesmo que no momento que eu estiver orando por você, Deus não me dá nada para me falar com você, mas é motivo e momento de você sair daqui hoje, saltando e pulando de alegria, porque a palavra do Senhor está dizendo para você: antes que você fosse formar-se no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Então, antes de você ser gerado,